Olá, meu nome é Mariana Pesqueiro e vou apresentar o programa de hoje junto com Daniel Batista. Fala pessoal, nessa edição o nosso assunto são os transtornos mentais nos esportes de alto rendimento. O esporte faz parte do dia a dia e ajuda na saúde e no bem-estar. Concorda, Mariana? É isso mesmo, Daniel. Mas sabemos que o esporte de alto rendimento é caracterizado pela busca por resultados e recordes e exigem alto grau de dedicação. Além disso, Mariana, os atletas profissionais têm a pressão de manter um nível de desempenho e também um condicionamento físico que faça com que eles aguentem os altos níveis de treinamento. Hoje, para conversar um pouquinho aqui com a gente, estamos com um craque dentro e fora dos campos, que vai contar um pouquinho da sua história com a saúde mental no futebol profissional. Ele que já passou pelo Grêmio, pelo Santos, Corinthians, Atlético Mineiro e tem passagem pela seleção brasileira. Hoje é comentarista esportivo. Seja bem-vindo, Robert Almeida. Obrigado, Daniel Batista, Mariana. Um prazer estar aqui com vocês, a doutora Maria. Isso. Maria. É uma honra estar aqui com vocês e vamos bater aquele papo, né, sobre saúde mental, que para mim é importantíssimo. Também temos aqui com a gente a psicóloga, mestre em psicologia e coordenadora do Núcleo Psi do Esporte, Maria Celina Ferreira. Olá, Maria Celina. Olá, tudo bom? Prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Obrigada pela presença de vocês. O Robert vai contar pra gente como que foi a sua carreira no futebol e como ele foi afetado com os transtornos mentais lá nos anos 90. Nessa época, a ajuda psicológica não era levada a sério e ele explica como isso impactou na sua vida até hoje. Robert, pra gente começar, conta como é que você se tornou jogador profissional. Então, eu comecei minha carreira lá no Rio de Janeiro, né? No Olaria do Rio de Janeiro, um clube do subúrbio, tradicional, mas é um clube pequeno, né? Sem investimento. Eu entrei em 1986, com 15 anos, no infantil do Olaria. Aí percorri todas as categorias de base, até chegar no profissional em 91, quando eu fui vendido por Guarani, de Campinas. Eu tava tendo um jogo lá na Gávea, Olaria e Flamengo, aí tava jogando bem. O presidente do Guarani estava presente, já tava negociando alguns jogadores por empréstimo do Flamengo. E aí eu me destaquei, chamei atenção, aí no outro jogo joguei contra o Fluminense, joguei bem, tal, aí fui vendido pro Guarani, 4 anos de contrato, em 91. Começou uma história, assim, de verdade, no futebol profissional, e aí passei por clubes importantes e claro, naquela época, falar em problema mental era ser tratado com muito deboche, muito desdém, né, cara? Quero me consultar com um psicólogo. Ih, tá maluco? E tal. Então a gente omitia essas situações e a gente ia ter que levar na marra, treinar. No meu caso, né, eu tive depressão, iniciou em 96, já era um jogador conhecido, já era um jogador que jogava em time grande, um jogador importante na época. E eu tive depressão nesse período, 96, 97, e assim, chorava pra caramba, saía de casa chorando, dentro do carro, com isso filme, chegava no estacionamento, eu secava as lágrimas, fechava o carro e entrava no vestiário. Quando eu entrava no vestiário, opa, e aí, rapaziada, não sei o que, sabe aquela máscara? E tive que, né, e eu lidei com a situação assim, e claro que isso me afetou pra caramba. Só que, como eu sou de uma geração diferente, né, por exemplo, eu fui criado num bairro muito violento no Rio de Janeiro, né? Eu nasci na Bahia, fui criado na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, no subúrbio. Dentro desse subúrbio, eu morava no pior lugar, que era uma quebrada, chamada Quitungo. E até hoje, traficante, tiroteio. Então eu convivia com muita gente morta, jogava bola com os traficantes. Aí no outro dia, os caras estavam com um tiro na cara. Eu ia pro colégio com 12, 13 anos. Olhava o cara no chão. Tinha jogado bola com o cara no dia anterior. Aí eu ia embora, olhava assim, normal é da vida. Aí vinham outros e a gente acostumando com violência. E eu fui criado nesse meio, né? E eu acho que, quer queira ou quer não, a gente ganha uma casca em relação a essas coisas. Tenta engolir isso, tenta superar e tem que viver, tem que trabalhar, tem que correr atrás. De repente, essa situação na minha infância me blindou quando eu tive doença mental, que eu tive, né? Me virei como pude, mas realmente fez muito mal pra minha vida e afetou muita coisa em mim na época, né? E mesmo assim, quando eu olho pra trás e vejo meus números de gols, assistências, atuações, foi um dos melhores anos da minha vida, profissionalmente falando, né? Minha performance foi, assim, de alto rendimento. Eu falei, caraca, mas eu tava em depressão, mano. Aí eu falei, por que eu consegui fazer isso e mesmo tendo uma depressão? Porque todo mundo na época tinha algum tipo de transtorno, alguma dificuldade, mas assim, você entrou no gramado pra treinar, entrou no estádio pra jogar, cara, você esquecia tudo. Agora eu vou focar aqui que é o meu ganha-pão, se eu for mal aqui, ferrou. E assim a gente convivia com isso nessa época, né? E você, com bons números, você jogando em grandes clubes, por qual motivo que você ficou com esse transtorno mental, com a depressão? Porque você era um bom jogador. Verdade, você tava no auge, né? da sua carreira. Então, eu tava no auge da minha carreira, ganhava muito bem. Já era o arrimo de família, já tinha comprado imóveis e tal, tava bem estabilizado financeiramente falando, famoso. E assim, começou uma situação dentro de mim que de repente eu tava indo pro treino e bateu uma tristeza na minha vida, né? Tô triste por quê, né?
E aí, essa tristeza foi aumentando, essa tristeza virou uma angústia, que virou uma tristeza profunda, então uma coisa chama a outra, até que eu me vi chorando no quarto, sozinho, por nada, assim, tá me dando vontade de chorar. E uma coisa que eu errei bastante na época, claro, infelizmente não tinha tanta instrução assim, é que eu não pedi ajuda de ninguém. E aí isso foi se acumulando até que quando eu fui pro Grêmio, realmente esse transtorno veio com tudo em 97. Então começou em 96, no julho de 97, quando fui pro Grêmio, aí eu rompi o ligamento cruzado e isso foi um fator que também que de repente acionou um gatilho dentro de mim, que aí virou bipolaridade, virou depressão profunda, virou... Crise de pânico? Isso, crise de pânico, né? Muita ansiedade, foi uma situação assim muito complicada para minha vida, né? Eu sempre fui evangélico, claro que minha vida com Deus, na época quando eu comecei a ficar um pouquinho famoso, eu assim, não era tão, não estava tão assíduo assim, como eu era antes. Isso também, essa ausência também da espiritualidade, de você não ter uma crença e aí depois você deixa de lado, na minha opinião, estou contando a minha história, né? Isso também abriu barreiras para eu acreditar em mentiras, né? Acreditar que eu estava triste. Chegou uma seta de pensamento na minha cabeça. Você está triste. Aí eu acreditei. Então eu acreditei nisso. Aí eu acreditei que eu estava em depressão mesmo. Depois eu acreditei que eu estava com síndrome de pânico. Aí veio tudo. Aí eu acreditei que eu estava angustiado. Então... isso me afetou bastante, porque esses pensamentos, quando você não repele logo, desfaz, isso vai virando igual um passarinho vai botando o ninho ali, daqui a pouco choca o ovo, enfim. E aí vira uma bola de neve aí grandona, e essa questão espiritual também influenciou bastante. Mas também, por outro lado, no meu processo de cura, a parte espiritual também me deu a solução. Então, foi um momento, assim, bem complicado. E eu conto a minha história de uma forma mais complexa, mais completa, né? Isso tem ajudado aí algumas pessoas que têm passado por isso. Maria, o Robert contou pra gente que não compartilhava essa situação dele com ninguém. Os pacientes demoram a buscar ajuda? Como que funciona o diagnóstico? Então, na área da psicologia do esporte como um todo, a gente tem a parte do diagnóstico, né? Mas a gente tem também a parte de avaliar, sem ser uma forma específica de trazer o diagnóstico, né? Então, esses elementos citados aqui no seu caso, mas outros também que acontecem de regulação emocional, eles podem ser identificados sem estar associados a um diagnóstico. Então, o diagnóstico em si, ele pode até demorar, ele precisa ter uma avaliação mais complexa. Mas quando existe um profissional da psicologia que está trabalhando especificamente com a psicologia do esporte, a gente consegue identificar esses elementos de regulação emocional. A gente estava até conversando antes também, né? De lidar com a frustração, aprender a ganhar, perder. Eu falo aprender a ganhar é importante também. Aprender a perder. Tudo isso. Então, se tem um profissional envolvido antes, não é só do psicodiagnóstico em si. O psicodiagnóstico é lá no final que você vai receber. Antes, tem todo um monte de sintomas, um monte de comportamentos, emoções, sentimentos que estão acontecendo. E aí, só depois que vai estourar. Mas se tem o profissional antes, mesmo que o atleta não procure essa ajuda, o profissional identifica. Exato, e já consegue levar uma abordagem, um tipo de intervenção para lidar com essa situação já desde o início. A gente viu uma matéria que saiu no Clube Esporte, dos 20 clubes da Série A, que são a elite do futebol brasileiro, apenas 13 têm profissionais de psicologia no elenco. A gente queria saber, na sua opinião, você como profissional de psicologia, por que demorou tanto tempo para os clubes aderirem a essa ideia de ter um profissional psicólogo para trabalhar na equipe, a mente dos jogadores? Olha, da minha experiência, do que eu estudo também, eu diria que tem 2 fatores. Tem a culpa bem grande da psicologia aí, que a gente demorou muito para ter uma intervenção pautada no esporte. Então, por muitas vezes, era o mesmo intervenção que era feita na clínica individual, então, uma bateria de testes, que fale dos seus sonhos, fale desse desenho, e essa não é a cara do esporte. Então, acabou que muitos diagnósticos foram feitos com contexto clínico, mas eles só levavam para um campo e falavam, vou aplicar nos atletas. Mas não pode ser dessa forma. A psicologia, ela não é dessa forma só. Você só muda o lugar que você está e você aplica da mesma forma. Tanto que existe uma especialidade da psicologia do esporte. Então, faltou muito da psicologia trazer essa especialidade antes. Então, quando começou, era um monte de gente de avaliação psicológica, por exemplo, que entrava lá, aparecia e falava, não, vou avaliar todo mundo. Aí chovia diagnóstico. E aí morava o problema, porque o diagnóstico em si não é o que vai definir a pessoa, e nesse caso o atleta, mas é como você lida com isso. Encontrar formas de lidar com isso. Só que na época não se tinha muito isso. Então era o diagnóstico e tchau, até logo. Até nunca mais. Então você ficava lá, o treinador, o atleta, um diagnóstico, os 3 se olhavam ali e falavam, e agora? O que a gente faz com isso? Então não tinha um trabalho específico com isso. Então a primeira parte que eu digo que a culpa é da psicologia por si só, por não ter tido essa responsabilidade profissional, até por ter sido muito recente, né? Então esse olhar da psicologia do esporte demorou para se encontrar, ainda está se encontrando. Então o primeiro passo que eu acho importante é esse. Mas o segundo passo também eu acho que é a área interdisciplinar. Outras
outras profissões demoraram e ainda demoram para reconhecer o papel da psicologia. Agora a gente está tendo, fundamental. com as redes sociais, a gente vê várias reportagens e atletas falando da importância, mas 5 anos atrás... Pô, A gente era um não tabu falava ainda, isso. né? 20, quando eu joguei. Imagina só, então Caraca. é uma coisa que está crescendo, mas que eu também coloco a culpa aí, o segundo fator que eu diria, é dos outros profissionais envolvidos. Aí também eu falo da parte da mídia, eu falo da parte de profissionais do esporte mesmo, treinadores, técnicos, pessoas envolvidas, pais dos atletas de iniciação científica. Todo mundo deveria saber e utilizar da psicologia a seu favor. Mas por muitas vezes é um tabu, né? Assim, eu tô com um problema. Não, calma, não fala. Então perde campeonato, melhor não falar, não vai desestabilizar, fica calmo. Aí eu faço o quê com a minha ansiedade? Eu guardo ela num pote, eu faço o quê com ela? Não tem como, a gente tem que lidar com as emoções, regular as emoções, organizar a ansiedade, vou regular ela aqui pra ela não me atrapalhar. Mas o que acontece é que muitas profissões ainda não reconhecem o papel da psicologia. E aí quando você vai atuar, você parece que tá falando coisa fora da casinha. Às vezes o próprio treinador fala o oposto do que você tá falando da psicologia. Então como é que você vai fazer um trabalho? Então eu diria que a demora da psicologia do esporte é por causa desses dois fatores, principalmente. E acrescentando, e a psicologia do esporte não é só pra cuidar quem tá com transtorno mental, né? Ansiedade, Opa. depressão. Prevenir também, né? Tem. Não é só isso, mas é a questão esportiva também. Por exemplo, você perde um pênalti na final, igual o menino do Cúrio do Fortaleza perdeu lá um pênalti. E aí, como é que ele vai lidar com essa perda de pênalti? A responsabilidade toda cai nas costas dele, que é um título importante da Copa Sul-Americana no passado. E aí, você tem que acompanhar ele, como é que ele vai reagir no ambiente, né? Como é que ele tá em casa, como é que ele tá lidando com essa frustração de ser o responsável, entre aspas, né? Por perder um título importante, que o Fortaleza ia Exato. ganhar 50 milhões de dólares, que é o primeiro título internacional. Então, cara, e a torcida na rua, vou andar no shopping, os caras vão querer me bater. Então, tipo, eu era titular, fui pro banco, putz, larguei. Ela, não, aí o psicólogo entra. Não, cara, vambora, tem que treinar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, pô, uma final, porque você jogar um campeonato na fase inicial é uma coisa. Quando chega no mata-mata, a bola começa a queimar no pé, né? Que é uma gíria nossa no esporte, no futebol. Bola queima no pé que o cara quer fugir, se esconder. Bola vem, ele já toca logo, não resolve. Então, isso também é uma questão do psicólogo, né, do esportivo aqui, porque Sim. ela vai saber identificar, não, o cara, é um tipo de jogo, mas você é capaz, você tá preparado, tem que saber encarar isso aí, entendeu? Então não é só a caso do profissional da psicologia do esporte, cuidar do cara da pessoa que tem o transtorno, é Exato. super importante, mega importante. Mas cara, é tipo assim, tomei uma cotovelada, eu já levanto e dou um soco na cara do cara que me deu a cotovelada. Aí ela chega, cara, quando você toma a cotovelada, cai, rola, o juiz vai expulsar ele, você levanta e o teu time vai ficar 11-10 e aí vocês vão ganhar o jogo. Não revida, filhão. Queridinho, fofo. Entendeu? Então esses detalhes, essas nuances do usar esporte, a cabeça, né? é aqui, ó. É ela que tem que chegar, meu filho. Ô, Neymar. Mano, Tá na Neymar. manha, né? Tem que ajudar. Para de fazer... Entendeu? Ajudar Então, ajudar a pensar, usar a cabeça pra alguma coisa. não é só isso, é porque a psicologia do esporte engloba também isso. E muitas mais coisas aqui que a gente se falar vai dar um... É A verdade. professora vai cortar a nossa cabeça. Robert, como a Maria mesmo falou, hoje a gente, as pessoas no geral falam bem mais sobre saúde mental dos atletas profissionais Também, né? do que antigamente, com a ajuda das redes sociais também. Exato. Você acha que a sua carreira teria seguido rumos diferentes se você Com tivesse tido essa ajuda na Meu sua Deus, época? com certeza. Eu tomei tanta decisão errada na minha vida profissional. Tanta não, né? Mas tomei algumas importantes. Erradas. Porque se eu tivesse um profissional do meu lado, se eu tivesse me consultado, se eu tivesse trilhado a cartilha direitinho e ter tido um apoio que ninguém tinha, né? Com certeza eu ia ponderar mais coisas na minha vida e na minha vida profissional principalmente, de escolhas que eu fiz, de escolhas que eu não fiz. Então, assim, que eu deveria ter feito. Então, assim, também tem isso. Você vai puxando o fio, é igual o lenço de papel. Vai pegar um, vem outro, vem outro, vem outro. Então, cara, é super importante o profissional, o futebol e o esporte no geral, ter profissionais assim. No máximo, na minha época, tinha assistência social. No máximo, assim, e olhe lá, nem Não era podia muito falar considerado. muito também, não mexia senão ia ser muito. mandado embora. Chegar, presidente, ó, esse menino aí, tá acontecendo isso, isso e isso. Quando ele crescer, ele vai virar assim. Se não tratar agora, filhona, mas ele é o Neymar. Então, quem Então, vai fica embora, quieto. adivinha quem Fica vai embora. quieto. E Entendeu? o seu problema aumentou quando você rompeu o ligamento cruzado do joelho, né? Quando Foi você já esse, tava aí no foi- Grêmio, né? foi- Então você já foi- tava foi. mal. Já tava mal, aí juntou veio a lesão e esse piorou. gatilho. Mas esse aspecto de estar cuidando lá desde o início do menino, que ele, ó... E outra coisa, o menino, igual eu, tipo, às vezes eu almoçava, não tinha comida. Aí tinha uma nata de Nescau, nata de farinha. Aí meu irmão botava metade de Nescau, metade de farinha, almoça aí. É o teu almoço. Aí você começa a jogar bola. Eu ganhava 20 cruzeiros reais. Aí o Guarani
grana e me compra, cara. Eu ganho 20 mil de luva, 20 mil cruzeiros reais, tipo, ganhava, assim, tu ganha do nada, tu tá ganhando 200 reais, você ganha 200 mil reais. Na mão, mais 4 mil por mês, 4 anos de contrato. Então, isso na cabeça da criança, que era favelado, que não tinha nada, que, cara, aí dá um, entendeu? Isso e acontece... dos pais também, que às vezes os da pais colocam família, investimento, então, né, pelo no amor de Deus, filho. Ainda, mais ainda. Então, esse cara é fundamental ter profissional desse naipe, profissional de psicologia esportiva nos esportes em geral, principalmente no futebol, que a maioria dos meninos que vence na vida vem das camadas mais baixas. Então, como é que ele vai lidar com dinheiro? Você acha que é por isso que a falta de ajuda psicológica para esses jogadores de base, que geralmente eles desistem muito fácil? Não só desistem muito fácil. Hoje, por exemplo, na minha época eu ganhava 20 reais. Hoje tem mulher que ganha 20 mil com 12 anos de idade. Imagine. Mas é uma pequena parte, 13. né? A maior parte não, mas a maioria, desiste, né? Não, a maioria, tu vai lá, um elenco do infantil do Flamengo, tem 25 atletas. Cara, certeza que 50% ou mais ganha mais do que 20 mil. Mas aí a gente fala do Flamengo, que é um time de elite, não, né? Flamengo, Corinthians, são vários times de elite, 20 times de elite, vamos dizer assim. Mas daí a gente pensa, vamos dizer assim, a base do Figueirense, por exemplo. Não, mas aí é diferente, né? É verdade. Mas, cara, a criança não vai saber lidar com isso, nem a família da criança, então tem que ter um profissional para orientar, senão, cara, lá na frente a criança vai ser um péssimo cidadão, não tô nem falando profissional. vai quebrar a cara no aspecto profissional e mais ainda na vida, né? Maria, teria que ter, por exemplo, os clubes, vamos dizer assim, com atletas da base, que são os menores de idade, eles teriam que ter um profissional para eles. Opa. E também seria interessante para os pais ou mesmo assim? Então, a gente faz geralmente um trabalho, até fiz uma palestra mês passado sobre iniciação esportiva. A gente precisa entender o esporte como formação do sujeito, que a gente estava falando, né? De aprender tudo, não é só coisas do esporte, mas aprender a viver, aprender a regular, que você não pode sair batendo em todo mundo, você não pode também sofrer por tudo. Então, é regulação emocional desde cedo. Então, teria que ter um profissional que entende dessa fase do desenvolvimento, que entende desse público, porque o esporte de rendimento para adultos é diferente para crianças. Exato. Deveria ser, né? Mas tem muitos que às vezes levam de adulto para criança e a criança que às vezes nem se desenvolveu enquanto sujeito, enquanto pessoa, tá tendo que lidar com um monte de questões. Então tem que ter esse desenvolvimento infantil e acompanhamento dos pais. Porque muitas vezes, hoje principalmente, que nem você estava falando do financeiro, né? Hoje principalmente, muitos pais investem nos filhos enquanto atletas. Mas investir mesmo. De assim, olha, eu não pude ser, agora você vai ser. E se o filho fala, eu acho que eu quero trocar de modalidade. Não, mas eu investi, eu comprei isso, comprei aquilo, você viajou, você quase ganhou medalha, agora você vai mais um ano. E vai fazer. E aí vira um nicho, vira todo um mercado em volta de uma criança. Não, e isso vai estourar lá na frente. Quando ele virar adulto, ele vai estoura mesmo. O balde. Exato. Entendeu? E também eu tava vendo a sua reportagem publicada na UOL, né? Em relação aos seus amigos indo pra Europa. E geralmente o atleta, o mais novo, quando ele vê que tá estourando, tipo o Hendrick com 16 anos, já tava fechado com o Real Madrid. É verdade. Aí você pensa, esses atletas que têm 25, que eles ainda estão lá jogando uma Série C, aí ele vê que tem um cara 6 anos mais novo que ele jogando Champions League já. O quanto que isso deve afetar na cabeça do atleta? Saber lidar com a vida, né, pô? O trabalho é isso. Tem Frustrante, gente que às vezes chega agora e é competente mais que você, e você tem que se virar, tem que se aprimorar. Então, saber lidar também com a parte como se fosse uma orientação profissional. Saber lidar, o que você vai fazer com a sua vida? Entrou um cara melhor que eu, perdi meu lugar. Então, o que você vai fazer? Você vai melhorar também ou você vai ficar pra trás? E outra coisa, né, doutora? A doutora pode até me responder nisso aí que eu vou falar agora. Boa parte dessa geração não sabe lidar bem com a diversidade. Não sabe do jeito que a minha geração lidava. Então, tipo, o profissional, eu até esqueci a palavra agora, mas o menino, ele vai pro banco. E aí ele não sabe lidar com isso, né? Aí daqui a pouco chuta o balde no treino. Ele não quer mais treinar, porque ele não é mais titular, ele foi pro banco, ele perdeu a oportunidade. E aí, cara, é um problema, né? É um problema pra criança, é um problema pro pai, pra mãe, enfim. Cara, a questão dessa geração, doutora, por que essa geração hoje em dia tem mais dificuldade com a tal da... não sabe lidar com a dificuldade, essa é a questão, não essa é a frase que eu queria formular aqui. A gente tá numa sociedade hoje em dia muito imediatista, não digo que só as pessoas mais novas, mas todo mundo quer tudo pra ontem, né? Então o seu rendimento, você tem que nascer bom. Se você tem que treinar um pouquinho a mais, aí é melhor, tem outro que já veio mais prontinho, melhor você ficar de reserva. E aí já vai desestimulando. Não existe muito esse trabalho de toda a sociedade, eu diria, que não incentiva também, às vezes, as crianças a perdurar, a ganhar recompensas também enquanto você está tentando. Não é só você ganhar recompensa quando ganha o campeonato, mas não ganhou, vamos ver outra coisa boa que você aprendeu, o que você evoluiu, fazer um feedback, fazer uma devolutiva. Então, cabe também às equipes trabalhar com esse lado do desenvolvimento da criança, que chegar no topo do topo, só alguns vão chegar, mas então, se eu não chegar lá, minha trajetória toda vai jogar fora? Não, pô, alguma coisa você aprende. Então, é trabalhar também com as pequenas conquistas. E isso é um olhar pra todo mundo ter. Eu lembrei, eu dei um branco aqui, mas eu lembrei exatamente o que eu queria falar com ela. Porque assim, o treinador da minha época, ele dava com a gente de um jeito. Grosso, bruto, hostil, muito comportamento racista até, né? Macaco, toca a bola. Ô, Paraíba, me chama de Paraíba.
Eu nasci em Salvador, me chamava de Paraíba. No Rio, todo mundo que é do Nordeste pra cima era Paraíba, né? Apelidado. Então, assim, hoje o profissional tem que saber lidar com a criança, com um jogador de hoje em dia, dessa geração. Não cabe, nem tem mais espaço aquele pessoal que trabalhava antigamente, mesmo porque a gente tá com uma certa idade, toda aquela questão do profissional saber ser o treinador de futebol hoje com essa geração atual, né, doutor? Exatamente. Então ele também tem que ter Tem que se atualizar reparo. em tudo. A gente tem que saber aprender a lidar com as adversidades. Não só tentar impor, né? Mas respeitar os espaços de coletividade. Principalmente esportes coletivos, né? Aprender a lidar com as diferenças. Fazer isso de uma forma mais saudável possível. Nosso episódio tá acabando, tá chegando ao fim, o tempo nosso é curto. Eu queria pedir, Robert, as suas considerações finais, por favor. Cara, muito obrigado por convidar aqui. Foi uma honra estar nesse debate aqui e conversar um pouquinho sobre a nossa carreira. E, cara, é fundamental o profissional de psicologia, o profissional aí na psicologia do esporte, estar presente em toda a modalidade, principalmente no futebol, em todas as categorias. E isso aí tem que ser incentivado cada vez mais. Maria, por favor. Eu queria, na verdade, primeiro agradecer a oportunidade, o diálogo nosso, né? Mas eu queria também deixar um recado para profissionais da psicologia, estudantes e de outras áreas também que se interessam pelo esporte. Pesquisem a psicologia do esporte. Não fiquem só no achismo, não achem que vocês já dão conta de tudo. Pesquisem mais, porque é uma área que está crescendo, está precisando de profissionais responsáveis, né? Para lidar com essas questões. Mas para isso a gente precisa que o pessoal se interesse já na graduação. Tenha familiaridade com o tema de forma responsável e ética. Então, pesquisem, estudem. Eu quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer você também, ouvinte, por ter acompanhado o episódio de hoje até aqui.